Olá igreja, olá família e a todos que nos têm acompanhado neste plano bíblico. Bem-vindo à segunda semana do livro de Jó. Estamos na 54ª semana deste plano de leitura como igreja. Tem sido um tempo incrível e eu espero que estejam maravilhados, estejam encantados e possam continuar a perseverar nesta leitura. É bom ler juntos a palavra de Deus. E como é que está a correr a leitura do livro de Jó? A esta altura já deves ter lido a primeira semana, os primeiros 21 capítulos. Não é um texto incrível? Estão a apreciar a forma poética com que está escrito, as comparações, os exemplos. Uau, eu estou encantado. À medida que tenho estado a ler, tenho estado a debruçar sobre a forma que está escrito, sobre o que está a ser dito, e tem sido realmente maravilhoso. E não sei se tem sido desafiado, este livro creio que também nos leva a refletir muito em momentos de dor, como é que será que nós reagiríamos se fôssemos nós no exemplo do Jó, ou até mesmo se formos nós no exemplo dos amigos, como é que nós reagiríamos? Seríamos iguais aos amigos de Jó? Ou agiríamos acusando? Ou agiríamos de forma diferente a apoiar um amigo que estivesse a sofrer como Jó? Nunca devemos pecar contra Deus e quando passamos por provações e sofrimento não é exceção. Nos primeiros 2 capítulos vemos que Jó nunca pecou com as suas palavras. No primeiro e segundo capítulo Jó vemos que ele não peca, mas depois disso o que vemos é uma longa conversa entre Jó, os amigos e Deus, e Jó começa a abrir o seu coração de forma muito honesta, a dizer isto não está certo, e é o que torna o livro incrível, é que vemos um homem a lidar com o sofrimento e a tentar compreender a perspectiva de Deus. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que simplesmente não conseguimos entender. Não sei se vocês já passaram por isso, mas todos nós acabaremos por passar por situações que não conseguimos entender, seja diretamente connosco ou na vida de outras pessoas. E há uma luta no nosso espírito que pergunta: o que é que se passa, Deus? O que é que estás a fazer? Jó enfrenta essa luta de forma sincera. E no finalzinho do livro, ou mais para o fim do livro, vemos a perspectiva de Deus. Envolve-te na leitura deste livro e aproveita e cresce a intimidade com Deus. Ao estudar este livro, repara também no jogo de culpa que acontecem os amigos de Jó. A dizer: a culpa é tua, Jó, porque Deus é justo, tu és pecador, estás a sofrer porque fizeste algo de errado. Coitado do Jó, que nós que temos a perspectiva toda sabemos que ele era santo e irrepreensível perante Deus. Mesmo assim estava a ser culpado pelos amigos de ser pecador. É um texto maravilhoso. Já reparaste na estrutura cíclica do livro? Quem escreveu este livro, seja quem for, era um gênio literário. O livro tem uma estrutura poética cíclica. O que é que isto significa? Repara, então, primeiro Satanás vem, não é? E o primeiro pedido de Satanás tem um determinado nível de exigência. Depois volta novamente e tem um nível de intensidade maior. Tipo, gente, se eu tirar isto dele, e agora se causar sofrimento físico? Isto é um dos exemplos desta poesia cíclica. Outro, a mesma coisa acontece com os discursos dos amigos. Primeiro Elifaz fala e Jó responde. Depois Bildad fala e Jó responde. Depois Zofar fala e Jó responde. E estes ciclos repetem-se 3 vezes. Desculpa. É como se estivéssemos a assistir a longos discursos, um após o outro. E pensaríamos que após o primeiro ciclo já chegava. Mas não. Continuam no meio do livro. A leitura pode se tornar às vezes, se calhar, um pouco cansativa, mas tenta maravilhar com o que está escrito e os exemplos que estão a ser usados. Não desistas. Continua a refletir, a buscar qual será a mensagem principal do autor. Nesta estrutura cíclica do livro há 2 momentos de pausa, onde eles é no capítulo 28. O capítulo 28 fala sobre onde encontrar a verdadeira sabedoria. É como se a narrativa parasse por um momento para nos dar uma perspectiva maior sobre a sabedoria de Deus. Em Jó 28, versículo 28, segunda parte do mesmo, diz: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Amém? Depois, no capítulo 29, Jó apresenta a sua defesa final. De seguida, no capítulo 32, entra Eliú. Quem é que é o Eliú? Aparece assim do nada, de repente, na conversa, claramente um jovem, começa a dizer: eu sou jovem, vocês são mais velhos, por isso tive receio de falar, mas agora decide simplesmente pôr tudo cá fora. Acredita que Jó está a pecar ao dizer certas coisas.
Mais um amigo de Jó. E que longo discurso. Coitado, Jó leva pancada dos amigos forte e feio. O autor aqui então desafia a ideia, e este gostava muito que vocês retivessem, desafia a ideia que era muito comum entre os israelitas, e eu arriscaria a dizer também nos dias de hoje no meio dos cristãos, infelizmente, de que se alguém sofre é porque Deus o abandonou ou porque a pessoa fez algo de errado. Talvez estejamos a ver isto de forma errada, por isso é importante este livro exatamente para nos reposicionar no pensamento. A próxima vez, se ouvires alguém dizer a vida daquela pessoa está a correr mal porque ela pecou, podes recomendar a leitura do livro de Jó. Talvez haja uma perspectiva maior que nós não tínhamos entendido. Talvez nós, como humanos, simplesmente não compreendemos o que Deus está a fazer. Note-se, não estou com isto a dizer que as nossas ações não têm consequências. Muitas das vezes nós pecamos, fazemos asneiras, e isso vai ter consequências, sem dúvida. Mas algumas vezes, quando nos acontece algo mal, algo que não conseguimos explicar, não tem que ter uma má ação nossa prévia, um pecado prévio. Simplesmente aconteceu sem entender porquê. Por isso, não sejas um amigo de Jó para os teus amigos, okay, que passam por provações e sofrimentos. Em vez de julgares, lembra-te que há um propósito maior. No capítulo 38, chega então Deus. O Senhor fala. Esta parte é incrível. Até meio assustador, não é? Quando Deus diz, agora eu vou falar. Algumas pessoas interpretam esta secção de forma errada, achando que Deus é duro e frio com Jó, mas se conheces o verdadeiro caráter de Deus, sabes que Ele não é um ditador zangado ou um narcisista, Ele é um Deus amoroso, belo e justo. E Ele intervém para dizer, Jó, eu sei que não entendes, sei que os teus amigos andam a falar sobre como se soubessem o que eu penso, mas agora eu mesmo vou falar. Basicamente, então, Deus diz assim, vocês não fazem ideia do que está a acontecer. Então, ele pergunta a Jó, e estas perguntas de Deus são incríveis. Onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? E continua a apresentar a sua sabedoria, mostrando a complexidade de toda a criação. É como quando um pai diz o nome completo do filho para lhe dar o sermão. Chama-o por nome completo, não é? Quem nunca passou por isso? Deus diz assim, então, no capítulo 38, versículo 2 a 3. Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem, eu farei perguntas e você me responderá. Bem, Deus viraste para mim e dizer, prepara-te como homem para ouvires as minhas perguntas e me responderes, medo, não é? Imaginar Deus a falar isso, mas Deus está a dizer, agora é a minha vez de falar. Deus não está a dizer, como é que te atreves a questionar-me? Ou seja, eu que estou aqui em cima, tu aí em baixo, vê a minha perspectiva, compreende a minha grandeza. É este o objetivo de Deus a direcionar-se a Jó. Compreende que eu estou numa perspectiva maior, eu compreendo toda a complexidade do universo, eu criei tudo, ok? Escuta então o que eu tenho para te dizer. Ele fala sobre como cuida, Deus fala sobre como cuida dos seres humanos, até os mais pequenos da criação. Ao longo do discurso de Deus, é interessante ver o sarcasmo através das perguntas retóricas que faz. É maravilhoso. Deus é Deus e à medida que lês, aventura-te neste texto e realça algumas passagens importantes, algumas perguntas que Deus faz que são realmente desafiantes. Há também promessas incríveis neste livro, como por exemplo, já leram em capítulo 13, versículo 15, que diz, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Mesmo quando tudo parece ruir à nossa volta, podemos dizer isto, precisamos de interiorizar esta verdade. E em capítulo 19, versículo 25 diz, eu sei que o meu Redentor vive e no fim levantará sobre a terra. Por fim, então, este livro não é sobre um Deus vingativo, é sobre a humanidade a lutar para compreender o sofrimento. E como temos tendência no meio do sofrimento a culpar-nos uns aos outros ou a culpar-nos a nós mesmos quando as coisas correm mal. Mas Deus tem uma perspectiva bem maior. Então procura sempre essa perspectiva de Deus para a tua vida e à medida que estiveres a ler neste livro também. Diverte-te a explorar o livro de Jó. Deus abençoe.